Bora lá, meu povo? Vamos lá então. Aula de hoje, teoria está na lousa, tá? Então a gente vai falar sobre o que? Trabalho e potência, tá bom? Então a gente vai ver como que se define trabalho, como que a gente calcula trabalho, como que a gente calcula trabalho para uma força variável, né, que é o caso aqui. A relação aí de trabalho e rendimento, né? Trabalho e potência, que é potência. Definir potência aqui, dá para a gente calcular de duas forminhas, pelo menos. Depois ver o que é rendimento, tá? Relação entre trabalho e rendimento. Só antes disso tudo, nós vamos recordar uma coisinha aqui, que é o vetor deslocamento. Já vou adiantando para vocês, tá? Professor, recordar eu não lembro de nada disso. Essa notação a gente não usa no ensino médio normalmente, tá? Por que eu coloquei ela aqui? Para deixar a coisa um pouco mais explícita para vocês. Mas aqui no final eu vou simplificar o negócio, tá? Então acompanha comigo, ó. Como que você define a posição em um eixo de coordenadas? Você tem aqui, né, x, y. Como que eu defino a posição de A? Eu posso dar um par ordenado, né, XY, ou eu posso definir através desse vetor RA, que sai da origem e vai até o ponto em A. Tá? Da mesma forma, eu posso definir a posição de B através desse vetor RB. E é daí que vem o nosso conceito de deslocamento, tá? Então, deslocamento é um vetor dado pela subtração aí desses dois vetores, né? Então, eu pego o RB menos RA, eu tenho o meu vetor deslocamento DAB. Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial, tá? Ela sai do ponto inicial e vai até o ponto final. Então, se eu sair daqui e andar até aquela porta em linha reta, o meu deslocamento vai coincidir com a minha trajetória em linha reta, daqui para lá. Agora, se eu sair daqui, for até aquela porta, mas antes eu passar lá, ligar o ventilador, desligar o ar-condicionado, apagar a luz, não sei o que, voltar e chegar lá, a minha trajetória vai ser essa, toda andando pelas carteiras, mas o meu deslocamento vai continuar sendo daqui para lá. E foi isso que eu desenhei aqui embaixo, ó. Então, o vetor deslocamento considera somente os pontos inicial e final, tá? É um vetor que aponta justamente do inicial para o final. Então, deslocamento é uma grandeza vetorial, é um vetor. A trajetória não. Então, eu posso ter uma trajetória aqui em rosa, né? Trajetória A. Posso ter uma trajetória aqui em verde B, em azul C. Não importa, essas três trajetórias terão o mesmo deslocamento, tá bom? Por que eu fiz esse recordar e rever aqui? Quando a gente fala de trabalho, né? Que a gente vê aqui, trabalho é força vezes, a gente costuma falar distância também, né? Força vezes distância vezes o cosseno de θ. Mas é o que? Isso aqui, na verdade, é o seu deslocamento de A para B, tá? Então, o que é essa grandeza trabalho? Eu pego um objeto, definição mais simples, eu arrasto ele do ponto A para o ponto B, para isso eu apliquei uma força nele, tá? Quem realizou o trabalho sobre o objeto? Foi a força. Tá? Então a força realiza trabalho sobre o objeto. Como que é calculado o trabalho que essa força realiza? Dessa forma aqui, ó. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, onde F é a força aplicada. Deslocamento, nós vimos aqui uma recordaçãozinha do que é o deslocamento, tá? É a linha reta que liga o ponto inicial ao final, o vetor de deslocamento. E quem é θ? Θ é o ângulo entre a força aplicada e o vetor de deslocamento. Tá? Então, nesse caso aqui, vamos dizer que eu estou deslocando o meu objeto na horizontal para cá, né? Pum! Então, meu vetor de deslocamento está aqui na horizontal para cá. Só que eu não estou fazendo uma força na horizontal. É uma força mais natural da gente fazer, né? Quando eu vou puxar uma carteira, olha o braço como está, ó. Ele está meio inclinado, né? Vem para frente, vem para cima, tal qual essa força aqui. Essa força, ela tem duas componentes. Uma que se rebate aqui no eixo X, que é Fx ou F cosseno θ, e uma que se rebate lá no eixo Y, que é F vezes seno θ. Dessas duas componentes, só uma vai realizar o trabalho. Que o trabalho é o quê? É a força aplicada na mesma direção do deslocamento, seja no mesmo sentido ou no sentido contrário, tá?
Então, só F cosseno θ interessa para a gente no cálculo do trabalho. Só F cosseno θ realiza trabalho aqui, tá bom? Se esse F cosseno θ aponta no mesmo sentido do deslocamento, eu tenho uma força que ajuda no movimento do objeto, no movimento do bloco, enfim. Portanto, eu estou falando de um trabalho motor, uma força que está realizando um trabalho que ajuda a mover aquele negócio. Agora, se a força aponta no sentido contrário ao do movimento, eu tenho um trabalho resistente. Me dá um exemplo de trabalho resistente aí quando eu estou puxando isso daqui. Atrito, nós vimos na aula passada. É um trabalho, é uma força, a força de atrito realiza um trabalho resistente ao movimento, tá bom? Bom, apesar de força e deslocamento serem grandezas vetoriais, o trabalho que é calculado, né, o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno entre elas, o trabalho ele é uma grandeza escalar, tá, gente? Isso daí ele é por definição mesmo, tá bom? Bom, o cosseno de θ, então, é o ângulo, tá? Entre a força e o deslocamento. Força vezes cosseno θ realiza trabalho, calculado por essa formulinha aqui. E a força, nesse caso aqui, vezes o seno de θ, né? Já que eu chamei de seno este ângulo aqui como horizontal. Então, a força vezes o seno de θ vai me dar uma força apontando para cima. Essa força não realiza trabalho nenhum. Por que que ela não realiza trabalho? Porque não existe deslocamento no sentido para o qual ele está apontando, tá bom? A força só vai realizar trabalho se existir deslocamento no sentido para o qual ela está apontando, certo, gente? Bom, eu pego essa ponteira aqui, eu vou deixar ela aqui no ar um pouquinho, eu volto a pegar mais tarde. Quando eu solto, ela não fica no ar. Por quê? Tem uma força que desloca ela da posição que eu deixei até a mesa ou o chão, que ela encontrar primeiro, né? De repente, a cabeça de alguém, né? Então, quem é que move o objeto? A força-peso. Portanto, dá para dizer que a força-peso realiza trabalho? O professor já até escreveu no lousa, né? Dá para dizer que a força-peso realiza trabalho? O trabalho da força-peso é calculado como? Força-peso vezes o deslocamento, que vai ser a altura a partir da qual eu soltei, né, até o lugar. Mas o cosseno, aí, né, a força-peso sempre vai puxar o negócio para baixo, o negócio vai se deslocar para baixo. O cosseno de 0 sempre vai ser 1. Então eu posso dizer que o trabalho da força-peso vai ser peso vezes altura, né? Ou então força vezes distância, ou peso vezes altura, ou como o peso é massa vezes a gravidade, posso dizer que o trabalho da força-peso é mgh. Vamos botar um pezinho aqui. É o trabalho da força-peso, tá? Coloquem aí esse pezinho embaixo do tal. Essa letra aqui vocês conhecem, já ou não? Tal. Tá? Tal. Tá bom? Eventualmente você pode encontrar ela representada por W também, de work, tá? Bom, vamos lá. Uma força constante, ela se apresenta no gráfico de qual forma? Dessa forma aqui, ó. Que gráfico, professor? Gráfico de força por deslocamento, tá? Então, eu estou aplicando uma força constante, sempre de mesmo valor, ao longo de 10, 15, 20 metros, sei lá, que eu estou deslocando o meu objeto. Se eu estou aplicando uma força constante, vejam aqui, ó, em Y você não tem variação. No Y sempre vai ter o mesmo valor fixo de F. Quando eu aplico força constante, é tranquilo fazer força vezes o deslocamento, tá? Não é isso o cálculo do trabalho, ó? Força vezes o deslocamento. Aqui, se a gente considera que está paralela, né, que a força está paralela ao deslocamento, só que eu tenho só força vezes o deslocamento. Olhando no gráfico, força vezes o deslocamento vai dar o quê? Ó, força não é a altura desse retângulo? O deslocamento não é a base desse retângulo? Se eu fizer força vezes deslocamento, dá o quê? Dá trabalho, mas
pictoricamente falando, né? Ou olhando para a figura, olhando para o desenho, é o que? É a área da figura, tá? Então, essa área abaixo da curva do gráfico, professor, não é uma curva reta, é uma curva particular, tá? Tem o formato de reta, mas é uma curva. Abaixo dessa curva do gráfico, eu tenho uma área. Essa área é igual ao trabalho, tá bom, gente? Vocês podem ver por aí, dependendo da bibliografia que vocês pegarem para estudar, o cara vai e bota um N aqui em cima do símbolo de igual, tá? Essas apostilas de cursinho inventaram isso de colocar um N, e aí eles escrevem lá, trabalho é numericamente igual à área, né? Como se precisasse se preocupar com isso, como se o trabalho... Por quê? Eu penso que a área tem que ser dada em metros quadrados. Não, aqui você tem uma área que é dada em newtons vezes metros, tá? Aqui você tem uma área que é dada nas mesmas unidades que se multiplicam para dar o trabalho. Então você não precisa se preocupar, tá, em colocar esse N em cima, mas se você encontrar, você já sabe o que eles estão querendo dizer. Sim, pictoricamente. Figuristicamente falando. Tipo... picture, figura. Pictoricamente. Se eu não me engano, é uma palavra real. Eu acho que eu não inventei, não. Tá? Eu juro que eu acho que eu não inventei. Mas depois vocês dão uma olhada aí para ver se me valida ou não, né? Tá bom? Então assim, né, em termos de desenho, né, pictoricamente, em termos de desenho, em termos de figura, em termos visuais, tá? Porque quando vocês responderam para mim, né, força vezes distância dá o trabalho, vocês não estavam olhando aqui. Quando vocês responderam força vezes distância dá o trabalho, vocês estavam olhando aqui. Não está errado, mas eu não fiz a pergunta olhando para a fórmula, eu fiz a pergunta trazendo atenção para a figura, porque isso vai ajudar muito vocês, principalmente em resoluções do tipo que você tem uma força variável, tá? Então, quando você tem uma força variável, como que você calcula o trabalho? Ah, professor, é força vezes deslocamento, tá? Mas qual o valor de força que eu uso? Esse aqui, tá? Como eu já sei que a área embaixo da curva dá o trabalho, eu sei que se eu calcular a área embaixo dessa curva, dá o trabalho. Esse é o tipo de exercício que você vai encontrar quando o enunciado falar de força variável. É um exercício que permite você dividir a sua área em áreas conhecidas, tá? Então aqui, ó, você calculou a área de um trapézio, mais a área de um retângulo, mais a área desse retângulo aqui, menos esse... Na verdade aqui ferrou, né? Porque aqui você vai ter essas coisinhas aqui. Aí você calcula o que seria essa área aqui e subtrai metade dela, né? Dá um jeito. Aqui é a área do retângulo. Bom, deu para entender? Deu, né? Aí eu vi o pessoal falando, integral, não sei o que, eu desenho essa curva aqui toda esquisitona. Isso daqui, você teria que calcular por uma integral, né? O que é integral? É como se você dividisse isso daqui em pequenos retângulozinhos e somasse eles um a um, tá? Então é um outro mecanismo aí que a gente não vê, pelo menos em física, no ensino médio, tá? Mas existe. O que eu quero chamar a atenção nesses dois gráficos aqui não é a forma de calcular a área, exceto por essa daqui, né? O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: aqui eu tenho uma força positiva, tá? Então, quando eu tenho força positiva, eu tenho um trabalho motor. Agora, se a força no sentido contrário do deslocamento, uma força negativa, assim como a força de atrito, eu tenho um trabalho resistente. Aí sua área vai ser abaixo do gráfico, tá? E não é incomum o problema misturar essas duas situações. Então você tem parte do gráfico para cima e parte para baixo. Eventualmente a soma das duas áreas pode dar zero. Qual o trabalho total realizado? Zero, tá? Você pode, você vai somar isso aí e ver o que dá. Tudo bem por enquanto, gente? Tudo tranquilo? Vamos para o próximo então. Potência associada ao trabalho de uma força. Bom, trabalho é força vezes distância, né? Então vamos pensar o seguinte em termos de carro, né? Você tem um carro
que o motor dele vai exercer uma força para tirar ele da inércia e fazer ele subir um morro, por exemplo. Subiu lá, no alto do, sei lá, morro, da serra, subiu a serra, pronto. O carro estava vindo da praia, subiu a serra, ponto. Aí tem outro carro vindo da praia e também sobe a serra. Mas um desses carros leva 30 minutos para subir a serra, né? O outro leva 1h30. Vamos supor que os carros têm a mesma massa, tá? Esquece trânsito por enquanto, faz de conta que é situação ideal, né? Se os carros têm a mesma massa e subiram a mesma altura, né? Olha aqui a mesma altura, o motor deles realizou o mesmo trabalho. Só que um deles conseguiu realizar esse trabalho em menos tempo do que o outro. Então a gente diz que um deles tem mais potência do que o outro. Qual é o mais potente? O mais potente é aquele que realiza o trabalho em menos tempo. Tá? Então isso dá pra gente a definição de potência. Potência média, né, é igual a trabalho dividido pelo intervalo de tempo. O trabalho, eu não sei se eu falei aqui, né, mas ele é dado em joules. O trabalho se mede em joules, tá? E a potência, ela se mede em joules por segundo ou watt. 1 joule por segundo equivale a 1 watt, tá? Você pode ter potência em cavalo também, cavalo vapor, horsepower, uma série de outros, mas no sistema internacional é joule por segundo ou watts, tá bom? Tudo bem por enquanto? Certo? Aqui eu fiquei tão empolgado que a coisa ia começar a ficar legal que escrevi até em letra cursiva, né? Agora a coisa começa a ficar legal. Por quê? A gente vai pegar duas coisinhas que a gente definiu, né? Que a gente entendeu aí como funciona, e a partir dessas duas vai chegar numa terceira, né? Então a gente sabe que trabalho é força vezes distância vezes cosseno de θ, né? Distância ou deslocamento, tá? Eu estou com distância na cabeça, mas é em linha reta, tá? Força vezes distância vezes cosseno de θ. E a potência é trabalho dividido pelo intervalo de tempo que aquele trabalho ficou sendo executado. Então, a minha potência, eu posso pegar esse trabalho e substituir aqui, ó, tá? Como trabalho é FD cossa θ, né? Então, minha potência é FD cossa θ dividido por ΔT. Só para a gente lembrar, D é também ΔS, né? A gente trata D como ΔS aqui como sinônimos, tá? Então, posso escrever potência, força, ΔS, cossa θ por ΔT. ΔS sobre ΔT, quem? Velocidade média. Considerando, então, a força F paralela ao vetor velocidade média, então o cosseno de θ vai para 1, né? Porque θ vai para 0, cosseno de θ vai para 1. Considerando aqui que a velocidade está na mesma direção em sentido do deslocamento, tá? Porque veio daqui, por sinal. Então esse cara aqui cai fora, fica força vezes velocidade. Bem como, ou seja, considerando além disso, que a gente está enxergando essa coisa no limite, para quando ΔT é um intervalo de tempo tão pequenininho que vai para zero, ele não chega a ser zero, mas vai para zero, é mais ou menos o mesmo conceito que a gente usou aqui, ó, dividir em retângulozinhos com bases cada vez menores, de forma que elas tendem a zero, mas não chegam a zero, né? Então, se eu olhar quando o ΔT vai para zero, aí a gente vai ter a potência instantânea, tá? Que é a potência igual a força vezes velocidade. A velocidade que você tem naquele momento, vezes a força que está sendo aplicada, vai te dar potência, tá? E daqui você pode substituir força por massa vezes aceleração também, se quiser, para ir fazendo essas coisas e ver o que acontece, tá bom? Tudo bem por enquanto, meu povo? Então olha lá, o que nós vimos importante até agora? Trabalho, força vezes distância vezes cosseno de θ, tá? Cosseno de θ é importante porque só vai realizar trabalho a componente da força que está paralela ao deslocamento. Força-peso também realiza trabalho, afinal de contas é uma força e provoca um deslocamento no corpo. O trabalho é quem? Força vezes a distância aí na vertical, portanto trabalho igual a peso vezes a altura. Peso é quem? M vezes G, massa vezes a gravidade, altura H. Então o trabalho da força-peso, M vezes G vezes H. Vimos também que o trabalho é igual à área quando se trata de um gráfico de força por deslocamento, tá? Para tirar a dúvida,
Você volta sempre, você tem um gráfico lá, desenha os eixos, dá nome para os eixos, volta para a sua figura conhecida que é um retângulo e vê o que dá se você multiplicar um lado pelo outro. Aqui eu estou vendo que se eu multiplicar y por x, eu vou ter força vezes deslocamento. Então sei que essa área aqui vai me dar o trabalho. Ah, professor, mas aqui também, porque você pode pegar um pedacinho pequeno aqui que vai te dar um quadrado, um retângulo. E você sabe que se você multiplicar y por x, você vai estar multiplicando força por ΔS, tá? Que vai te dar o trabalho aí também. Se o seu trabalho é positivo, indica que ele está ajudando no movimento, tá? Indica que a força aponta no mesmo sentido do deslocamento. Não é o trabalho que aponta no mesmo sentido do deslocamento, porque trabalho é uma grandeza escalar, tá bom? Escrevi em algum lugar. Mas é a força que realiza aquele trabalho. Se ela aponta no mesmo sentido do deslocamento, eu tenho um trabalho motor. Se a força aponta no sentido contrário do deslocamento, eu tenho um trabalho resistente, certo? Aí nós vimos a questão da potência associada ao trabalho de uma força. Então a potência é trabalho dividido por tempo. Faz sentido pensar que quanto menor o tempo, maior a potência, né? E quanto maior o tempo, menor a potência, certo? Substituímos aqui a definição de potência, né? Substituímos o trabalho na definição de potência. Eliminamos aqui, na verdade, encontramos um ΔS sobre ΔT que já é conhecido da gente como velocidade média. Portanto, potência é força vezes velocidade média vezes cosseno de θ. Sabendo aí que a velocidade tem a mesma direção e sentido da força, né? Cosseno de θ vai para 1. E olhando no instante, essa velocidade deixa de ser velocidade média e passa a ser velocidade instantânea. Portanto, o que era potência média virou potência instantânea, então potência é força vezes velocidade. Tem mais uma coisinha aqui para falar para vocês de rendimento, tá? Então, nem toda potência que um aparelho consome, ela é convertida em trabalho, tá? Nem toda potência vira trabalho. Então pensa o seguinte, você sobe lá no elevador, né? Ele vai te subir lá por 15 andares, tá lá no alto. Beleza, te deixou lá em cima. Porém, quando você descer, vamos dizer que você desce. Põe uma piscina embaixo e desce pulando, tá? Vamos dizer que você desce pulando. Mas tem uma piscininha lá embaixo, tá? E quando você desce pulando, a força-peso vai realizar um trabalho, que é para te mover de lá de cima aqui para baixo. Não era natural a gente pensar que esse trabalho é o mesmo trabalho que o elevador usou para te levar de baixo até lá de cima, só que com sentido invertido? Sim, porém, tem uma coisa, esse trabalho que o elevador usou, parte do que ele consumiu, né, de energia elétrica, que ele transforma em trabalho, parte disso vira calor, é a potência dissipada, tá? E parte é a potência útil. O trabalho que você vai devolver para a natureza, digamos assim, pulando na piscina, né, vai fazer tigurf, ele é igual a essa potência útil aqui, a menos de um sinal, tá? Só que, para o próprio motor funcionar, é natural dele, ele consome uma energia a mais, para quê? Para romper a inércia, para vencer os atritos, tá? Para uma série de mecanismos internos que tem, de forma que ele precisa consumir mais energia, né? Ele demanda uma potência maior do que o que realmente ele entrega. E a partir daqui, dessa relaçãozinha, a gente tem a noção do que é rendimento, tá? Então, rendimento é calculado como? A potência útil, ou seja, a potência que o seu mecanismo entrega, dividido pela potência total que ele consumiu, tá? Então, se eu estou consumindo aí 100 watts de potência, mas estou realizando um trabalho em um determinado tempo que me consome 50 watts, eu tenho um rendimento de 0,5, né? Por quê? 50 dividido por 100 é 0,5. O melhor que você poderia conseguir no universo do mundo, se tudo fosse perfeito, seria um rendimento de quanto? 100%. Tá? Isso seria o melhor ever. Não existe. Tá? Não existe porque, para se
funcionar qualquer mecanismo, você vai precisar dar um pouco de energia para aquele mecanismo. Tá? Então você precisa tirar ele da inércia. Pensa nas engrenagens, tá? Uma engrenagem virando na outra. Ela vai ter uma deformação, porque uma começa a mexer, mas a outra ainda não. Então ela tem que transferir esse momento de giro para lá. Ela vai sofrer uma pequena deformação, vai esquentar um pouco enquanto está se movimentando. Então tudo isso é potência dissipada, tá? Aí você vê na internet aqueles vídeos que os caras pegam uma coisinha, pendura aqui, pendura outra lá e derruba e começa a girar muito rápido, e tem gente que acredita nisso, né? Você fala, faltou as aulas de física, né? O nome disso seria um moto perpétuo. Por um moto perpétuo existir, ele teria que ser uma máquina com rendimento acima de 100%, tá? Então, você teria que ter uma potência útil maior do que a potência total que está entregando para o cara, e isso não existe, né? Então, ó, o rendimento N é adimensional, porque você tem potência sobre potência, é 0,5, 0,4, tá? 0,6 numa máquina boa, enfim. Rendimento é adimensional, o rendimento nunca vai ser maior do que 1, e se você multiplicar esse valor por 100, você vai ter o valor dele em porcentagem. Então, rendimento de 0,5 vezes 100 dá um rendimento de 50%. Certo, meu povo? Ó, dá tempo de um exercíciozinho aí, hein?